Olá, pessoal, tudo bem? Vou admitir já a primeira aqui. Deixa eu. Boa noite, Júnior. Boa noite, professora. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem também. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui uma coisa. Abriu a sala? Abriu, né? Deixa eu ver. Sim. Tá habilitada, então. Vamos deixar. Ah, não, não habilitei, não. Deixa eu. Só um pouquinho a gente inicia, tá? Vamos aguardar só um pouquinho. Chegou aí na aula, Júnior? Eu estou na faculdade ainda, professora. Tá, coitado. Ah, eu sou de Cambira, já fiquei para assistir daqui. Ah, entendi. Mas você veio com o carro de vocês ou vocês vão de van? Eu vim de, eu vim de moto. Meu Jesus, vai nesse frio mais tarde. Vou. Não tem outro jeito. Tá, na hora que você vê que não dá para acompanhar mais, você vai embora, tá bom? Ok. Porque tá muito frio. Eu tô Tá quentinha, mesmo. tô fazendo até do meu quarto hoje, acredita? Ai, que bom. Ah, lá embaixo na sala tava muito frio, aí peguei e subi aqui pro quarto, que tá mais quente. Não, aqui na faculdade tá um frio também. Eu moro aqui encostada, sabe, da faculdade. É um Sei. quarteirão, é bem próximo. Mas, nossa, o vento não tem quem aguenta, né? É verdade, tá muito frio. É. Eu não sei se eu habilitei ou desabilitei a sala, mas eu vou deixar assim. Qualquer coisa eu enxergo aí o pessoal. Bom, vou dando início, tá? Para a aula de hoje, então. A gente até teria aula prática, tá? Mas a gente, assim, para cuidar de todo mundo nesse momento, né? Então, qualquer pessoa que a gente saiba que teve contato com alguém que esteve positivo para a Covid, então a gente toma esse cuidado, tá, pessoal? É, então, nós tivemos, né, um dos nossos funcionários lá, então, com o pai, que estava positivado, mas ainda bem que ele não tem muito contato, mas pelo pouco contato que ele teve, né, a gente já tomou toda essa precaução. Por isso é que eu, professor Carlos e mais esse técnico, o nosso setor fechou, tá? Então, até a semana que vem, ele já está agendando o exame dele, né, para ver se ele está livre do contágio, e aí qualquer coisa a gente volta tranquilinho depois para outra semana, tá? Também estou tranquila, graças a Deus, né, não tenho nada, e graças a Deus já fui já vacinada, né, com a primeira dose, então eu estou mais tranquila com tudo isso, tá? É mais mesmo uma precaução, um cuidado da FAP e nós também, né, para estar tomando essa atitude nesse momento, tá bom? Mas em breve a gente vai voltar tudo ao normal, tá? Bom, então vamos lá, o que interessa, que é a aula, né? E vamos aumentar aqui para ver se fica um pouquinho melhor. Acho que eu estou gravando. Bom, a gente falou de replicação, hoje seria aula prática, mas fazemos uma outra hora, isso não vai interferir em nada, tá, gente? Uma que a nossa disciplina tem poucas práticas, e o que nós vamos fazer de prática é em relação a DNA. Então, a gente ainda está nesse contexto, ainda está falando sobre isso, então não vai trazer nenhum problema mesmo aí em relação a estar conciliando a aula prática com a teórica que a gente está dando andamento, tá?
Então, a gente falou da duplicação, né, que ela ocorre no nosso DNA, e isso é necessário para que as células que vão passar por divisão, né, celular, seja ela a mitose ou a meiose, nós temos um momento durante o ciclo celular que é dado a esse momento de replicação, tá? Que depois nós veremos dentro do ciclo celular. Então, é um momento em que esse DNA, ele tem que se duplicar, então, né? Para que depois, passado para esse método de divisão celular, a gente possa ter esse material genético duplicado. Dividindo-se, então, em duas células, terei o mesmo DNA em ambas as células que serão formadas, tá? Mesma coisa ocorrerá também na divisão meiótica, que é em células gaméticas. Faz uma Tá? masinha. Acontece a mesma coisa e é para isso que ocorre a replicação. Mas nós temos também ocorrendo lá dentro do núcleo um outro evento que é a transcrição e depois a tradução. Também ocorre a partir da fita de DNA, tá? Mas que nós vamos ter uma outra finalidade com a transcrição e a tradução. E qual é essa finalidade? Essa finalidade é para que se depois se tenha produção de proteínas, tá? Então, a gente vai ver o que é a transcrição, a tradução, nós vamos ver inicialmente a composição e a estrutura molecular do RNA, que é aqui o nosso artista aqui, é o nosso principal artista desse momento, tá? Mas vamos lá. Aqui, de início, é só mesmo para a gente, né, voltar e dar uma revisãozinha sobre a duplicação do DNA, né? Que a gente já sabe que a molécula de DNA, ela, pelos os cientistas, então, Watson e o Crick, né? A gente sabe que ela é uma fita dupla, né? Uma cadeia de DNA, onde são duas fitas, onde elas se unem lá pelas bases nitrogenadas e elas sempre estão espiraladas, né? Estão lá toda juntinha, porque o núcleo é muito pequeno e essa fita de DNA ela é grande e para ela caber ali dentro ela tem que estar muito enroladinha, né? Não só ela por si só se enrola, mas também por ação de outras proteínas que nós temos lá no núcleo, né? A exemplo das histonas, que se ligam a essa molécula de DNA, é que faz com que ela fique bastante enrolada uma sobre a outra, as voltas, né? E fazendo com que ela fique compactada e que caiba lá dentro desse núcleo, então, tá? E a gente sabe, então, que no evento da duplicação do DNA, a gente sabe que essas fitas, como elas são duplas, né? Elas têm que ser abertas para depois, então, ser construídas, então, as suas fitas complementares, tá? Então, o que vai ser de produto dessa fita de DNA, que vai servir como molde, então, nós sempre teremos, então, outras duas fitas de DNA complementares, onde nós vamos ter depois, no final, uma fita que é a fita molde, que é a mãe, e a outra que é complementar, que foi formada. Então, na outra, mesma coisa, a outra metade da fita molde e mais a fita que foi complementar, então. Tendo no final, então, duas moléculas de DNA, tá? E nós falamos, né, que depois, no experimento de outros pesquisadores também, o Messerson e o Stahl, que confirmam que a duplicação é semiconservativa justamente por isso, porque cada uma dessas moléculas novas sempre vai levar o quê? Uma fita que é a original, que foi aqui, então, né, promoveu essa leitura dessa fita, dessa outra metade complementar.
e acabou se formando, então, ao final, 2 moléculas filhas de DNA. Qualquer dúvida, é só me parar, tá, pessoal? Bom, então, a gente sabe que essa fita de DNA, ela tem que ser aberta, né, para poder ser lida, e a gente sabe que é necessário algumas enzimas e proteínas para vir fazer, então, todo esse trabalho de desenrolar, de manter essas fitas separadas, uma vez que existe uma atração para que elas se juntem novamente, e sabemos que é a DNA polimerase que vai fazer esse serviço, de fazer a leitura dessa fita molde, então, para produzir a fita complementar. Sabemos também que a DNA polimerase, ela chega onde ela começa a fazer a leitura, onde ''ela tem a fita molde iniciando em 5' para 3'. Então, se ela inicia no 5', ela vai ser o quê? 3', então, tá? Então, no final, eu vou ter o complemento certinho, 5 e 3, tá? E essa que é 5 vai para 3, e essa que é 3 vai para 5. E sempre a gente tendo também, gente, a gente sabe que, né, essas, as ligações que existem entre as moléculas aqui, essa molécula de DNA, a gente sabe que uma fita e outra sempre se liga à outra através, então, das bases nitrogenadas. E elas não mudam, é sempre A com T, ou o T com A, né? Não interessa a ordem em que elas estão, tá? Adenina com timina, né? E o C com o G, citosina com guanina, ou guanina com citosina. Esses sempre são os pares que a gente, então, terá para essa fita de DNA, tá? Bom, aqui, uma vez ordenados, então, a cadeia que está servindo de modelo, né? Os nucleotídeos se ligam, então, nessa sequência que está exposta, né? Da fita molde, e então a gente terá, ao final de tudo, as moléculas idênticas a que eram anteriormente, de iniciar a duplicação, tá? Aqui a mesma coisa, mostrando o esqueminha, então, lá para vocês relembrarem, né? Essa abertura da fita para que ela seja lida. Aqui a necessidade, então, de todas aquelas enzimas, né? Da girase para manter aberta, né? Da helicase para abrir essa hélice e DNA polimerase, né? A gente tendo o início para fazer, então, a leitura da fita que ela é, então, contínua, e também sabemos que, como aqui é 3 linhas, ela não pode começar por aqui, ela tem que começar aqui, porque aqui que vai ser 3 para 5 linhas, né? Então, ela vai começar daqui e vai vir ao inverso, então, dessa outra. E sabemos que esta outra vai, então, ter os fragmentos de Okazaki, né? Onde depois tudo isso vai ser reparado e vai ser, então, devidamente ligado essa fita. Por quê? Porque ela precisa ficar contínua depois também, porque aqui será uma molécula de DNA completa e aqui também será uma molécula de DNA completa. Bom, então vamos lá para a transcrição e tradução, então, que nós temos que dar uma olhadinha, né? Vamos dar uma olhadinha primeiro em relação à estrutura, tá, gente? Então, tanto olhar aí essa composição e a estrutura molecular que nós temos agora do RNA, porque a transcrição e a tradução agora, nós daremos início e falaremos muito de RNA, tá? Então, o RNA ele tem origem a partir da molécula de DNA. Não é por isso que nós vamos falar em RNA que o DNA sumiu. Não, tudo é a partir aqui desse DNA também, tá? Então,
O RNA nada mais é que também outro ácido, né, nucleico, mas é um ácido ribonucleico, porque o DNA é o desoxirribose, enquanto o RNA é o ácido ribonucleico, ou a ribose, né? Tem um açúcar ali que é a ribose, tá? Então, é uma molécula, então, de cadeia simples e não mais dupla, como o DNA, tá? E apresenta uma estrutura primária que é semelhante ao DNA. Então, como principais diferenças, então, que a gente vê em relação ao DNA, nós temos o quê? Simplesmente aqui, que é o açúcar mesmo, tá? Ao invés de ser uma desoxirribose aqui, é uma ribose, portanto, tá? Então, essa é uma das primeiras diferenças, então. Mas nós temos ainda as ligações de fosfato e nós temos lá também o açúcar, que é uma ribose, e as bases nitrogenadas que nós vamos ter também. RNA possui a ribose, então, aqui é que estão essas diferenças, né? Possui a ribose em vez de desoxirribose, que confere uma desvantagem nessa estrutura, então, do RNA, tá? Porque torna ele o quê? Menos resistente do que a desoxirribose, quanto à hidrólise, tá? É composto por duas bases pertencentes à purina, o G e o A, que é a guanina e a adenina, que nós também encontramos no DNA, e duas piridiminas, que são quem? A citosina e a uracila. Enquanto que a piridimina, lá no DNA, gente, era quem? Citosina, timina, né? Lembra lá que era diferente? A gente tinha um T e não um U. E no RNA é essa a diferença, que nós vamos ter, então, a presença no lugar da timina será a uracila, tá? Bom, apresenta-se normalmente em cadeia simples e pode ocorrer emparelhamento das bases a nível intramolecular, que torna o RNA não repetitivo. Muitas vezes a gente vai ver que essa fita de RNA, ela não fica só distendida, né? Ela pode se retorcer sobre ela mesma e também fazer as ligações dessas bases nitrogenadas também, tá? Eu tenho uma figurinha depois. E vamos lá ver. Tal como o DNA, no RNA, os nucleotídeos estão ligados também por ligações fosfodiéster, isso é, de 3 linhas para 5 linhas, então, tá? Estão normalmente sobre a forma de cadeia simples que a gente já falou. As diferenças principais da constituição, então. A gente tem os nucleotídeos utilizados, né, que possuem um açúcar ribose, e no lugar da desoxirribose. E a participação de nucleotídeos de uracila, então, no lugar da timina. Assim, na fita de DNA que está sendo transcrita, né, que está sendo transcrita, aparecer adenina, encaminha-se para ela um nucleotídeo complementar, contendo o quê? Uracila, então. Imaginando, então, olha, um exemplo aqui para a gente ver como é que a gente faz esse pareamento, então, no RNA, a gente tem um segmento aqui que é hipotético, né? Que a gente pode colocar da maneira que você quiser, tá? Então, a gente tem esse filamento, né? Um pequeno fragmento aí de DNA, onde a gente tem quem? O A, o T, G, C, G, A e assim por diante. O segmento de RNA que seria transcrito aqui, então, o que é que a gente teria logo após a transcrição? Então, bem simples, gente. Seria o quê? Se o A eu sempre no RNA eu faço o pareamento dele com T, então eu tenho que lembrar que na transcrição eu estou falando de RNA e eu não
tenho, portanto, a timina aqui para emparelhar. E qual é, então, que eu tenho que emparelhar? Tenho que emparelhar a uracila, que é o U. Então, A vai fazer par com U. E onde eu tenho T? O T com A, normalmente. Aí, G com C normal, C com G normal. Onde eu tenho A, U. Onde eu tenho A, U. Onde eu tenho T é o A. E assim por diante. Somente mudará, então, onde eu tenho A, ao invés de eu ligar a timina, que é do DNA, eu tenho que ligar a uracila, tá? Tranquilo até aqui? Bom, Tranquilo, aqui, gente, professor. só mostrando, então, né, essa formação do DNA, que a gente sabe que é de fita dupla, então, e nós temos essas bases, então, nitrogenadas aqui se ligando e emparelhada. Enquanto que o RNA, o ácido ribonucleico, eu tenho, então, ela em forma de fita simples, portanto, tá? Então, sempre eu vou ter aqui a presença de adenina, uracila, citosina e guanina também, tá? Aqui também, olha, a gente está mostrando aqui as diferenças, né, entre esse DNA, essa composição, e o RNA. Então, eu tenho diferenças onde? No açúcar, onde DNA é desoxirribose, no RNA é a ribose. O filamento é duplo no DNA e simples no RNA. A função do RNA é a informação genética. E o RNA é o quê? É a síntese de proteína. Tenho a transcrição e depois eu tenho a tradução para poder fazer a síntese de proteína. As bases nitrogenadas. No DNA, eu tenho piridiminas, que são citosina e timina, e as purinas, que são adenina e guanina, então, tá? As piridiminas no RNA é citosina e uracila, e as purinas, adenina e guanina. A transcrição, então. Então, olha lá. Transcrição, para que os genes consigam se expressar, é necessário que uma molécula de RNA seja formada a partir de uma molécula de DNA, né? Porque é lá no DNA que nós temos toda a informação genética também. Apesar de uma fita de DNA, apenas uma fita de DNA nesse caso, né, da transcrição, somente uma fita será usada para fazer a síntese do RNA. Esse processo recebe o nome de transcrição e sua enzima-chave, que é utilizada para esse processo, é chamada de RNA polimerase e não mais DNA polimerase. DNA polimerase é usada para a replicação. Todo o processo, gente, ocorre onde? Dentro do núcleo da célula. Inicialmente, uma molécula, então, de DNA vai abrir no ponto onde o gene a ser transcrito encontra-se, então. Então, vamos supor que, por exemplo, né, eu preciso de uma proteína específica que, vamos até falar lá na hora da meiose mesmo, ou da fertilização, onde, né, está ocorrendo essa divisão celular, e eu preciso da informação de como que aquele bebê vai nascer, né, de óleo castanho ou não. E eu tenho, antes dessa divisão celular ocorrendo, porque se a gente pensar naquele DNA, então, que vai gerar um novo ser, ele já é a união do pai e da mãe. E o gene, com certeza, que foi para esse DNA desse novo embrião,
já é a mistura, né, do olho lá da mãe e da cor do olho do pai juntos, e qual que é? Vai prevalecer quem? Vai prevalecer o homozigoto, tá, gente? Aquele que for mais forte. Então, precisa decidir ali, por exemplo, a leitura desse gene, então, leitura de cor de olho, ou então, cabelo liso ou cabelo, né, cacheado. Então, existem locais dentro da molécula de DNA que tem esses genes específicos. Da mesma forma, vai ter o quê? Genes específicos para decodificar mais tarde, então, certas proteínas. E é isso, então, que vai ser procurado nessa molécula de DNA. Bom, em uma célula cariótica, então, olha, o RNA mensageiro, né, que é o que vai ser transcrito e vai ser levado depois para produzir, né, uma proteína, destaca-se do seu molde depois que ele, né, se fez ali, foi feita aquela leitura na molécula de DNA, e após passar por um processamento, ele vai atravessar o quê? A carioteca, né? Lá que é do núcleo lá, e vai se dirigir ao citoplasma, onde então se dará a síntese de proteína. Então é preciso que ocorra a transcrição lá da molécula de DNA de um certo gene, tá? Para formar a molécula de RNA mensageiro. É esse fragmento, essa fita única, então, que foi copiada lá, né, a complementar da fita de DNA, é que vai sair do núcleo, então, e vai para o citoplasma, para depois, então, passar pela tradução para dar, então, a síntese de proteína, né, para formar uma proteína depois. Bom, com o fim, então, da transcrição, as duas fitas, logo depois, né, que elas foram separadas, uma única fita serviu de molde, copiou esse RNA mensageiro, ele, então, se solta, e o que acontece com essas fitas que ficaram separadas? Já não tem mais nenhuma força desunindo elas. Então, elas se juntam e se espiralizam novamente. Enquanto esse RNA mensageiro, ele vai depois, então, sair do núcleo e ir para o citoplasma. Então, aqui nós temos, então, refazendo, então, essa dupla hélice do DNA, tá? Bom, então, nós temos lá a fita de DNA que foi codificada, ela foi lida, né? E lembram lá que ela tem que ser lida dos 5 para 3 linhas, mas vai ser produzida daqui para lá, né? Vai ser, desculpa, gente. Temos então as duas fitas, né, que estão ali e que vai ser transcrita então a fita que vai ser o modelo do RNA, tá? Então, a gente sabe onde ela tem que fazer a leitura, então, tá? E logo também as substituições das bases aqui, porque eu não posso colocar o timina aqui, eu tenho que pôr a uracila. Então, onde tem A, tudo foi U, então foi substituído. Onde tem o T, continua sendo o par, então, sendo o A, tá? Bom, transcrição, a gente tem que lembrar que também envolve muitos RNAs para trabalhar, né, para todo nesse processo de transcrição e principalmente para a tradução que vem logo posteriormente. Então, os RNAs formados durante a transcrição podem ser de 3 tipos. Também posso ter vários genes, tá, gente, sendo lido e sendo formado. RNA mensageiro, RNA transportador, né? Então, os tipos que nós temos são o RNA mensageiro,
que esse M ou pode estar no início ou pode estar no fim. Por isso que a gente lê Renan, tá, gente? Pode também ser produzidos RNA transportador, ou chamado de transporte, ou ainda chamado de RNA de transferência, e esse T também pode ficar aqui, nós aqui no Brasil colocamos no final, tá? E também forma o RNA ribossomal, ou então chamado ribossômico, tá, gente? Então, para um gene ser transcrito, é necessário de quê? Também, apesar de um monte desses RNAs depois, né, cada um ter o seu momento de trabalhar, é necessário também que exista um promotor. Ele é chamado também de Tata Box, e ele é o nome dado a essa parte importante da maioria dos promotores de genes. Isso em qualquer ser vivo, tá, gente? Seja numa planta, ou seja em animais, ou em seres humanos, né? E o que que acontece? Esse promotor, gente, é ele, então, que vai encontrar o local nesse gene, né, na fita de DNA, é ele que vai encontrar algumas repetições das letras T e A, que são a timina e a adenina. E esse aqui, olha, esses locais onde são encontradas o timina e a adenina em sequência, né, repetidas várias vezes, normalmente são nesses locais que são reconhecidos como o início, então, da transcrição. Então, esse promotor, esse Tata Box, né, nada mais é que um identificador dessas regiões, então, onde está mais repetido, então, essas timina e adenina, que fica mais fácil a leitura, o início, então, de produção da fita de RNA mensageiro, tá? Então, esses locais, né, é o primeiro elemento aí conservado mais próximo do sítio de transcrição. E é por isso que é dado, então, esse local como o início da transcrição. Bom, então a transcrição dessa informação genética, a síntese do RNA, né, ou do RNA mensageiro, se inicia também com a separação dessa fita de DNA. Então, é aberta e ele vai ler somente uma das fitas, tá, gente? Só uma fita vai ser molde para essa produção do RNA mensageiro. RNA polimerase vai transcrever os genes, né? Que vai codificar logo mais para RNA, então, mensageiro. E esse RNA mensageiro que será codificado, ele ainda é um pré-RNA. Então, ele vai passar ali depois também por algumas, né, modificações ali para que ele saia posteriormente do núcleo. O processamento, então, desse RNA mensageiro, gente, vai fazer com que ele foi lido, toda essa molécula, esse pedaço de gene, então, e ele sai daqui. Só que o que que acontece? Ele vai ser, ele vai ter, em algumas partes deles, alguns locais que a gente chama de introns e exons. E aí ele vai precisar de uma faxina nesse local. E é isso que vai ser realizado, então, nesse fragmento, nesse gene que foi copiado, né, e transformado em RNA mensageiro, ele então vai passar por algumas mudanças. A outra fita do DNA não é transcrita, e essa é uma das diferenças que a gente tem, então, em relação à replicação, tá? Bom,
Aqui a gente falou, né, dos tipos de RNA. O RNA existe na célula como um produto direto de genes, né, que é o DNA, e pertence a 3 classes distintas. Então, a gente já falou que é o RNA mensageiro, então a gente fala aqui a função de cada um, né, que é o resultado da transcrição e informação genética. É ele que foi lido, então ele leva essa informação. E ele vai ser, então, depois traduzido lá no citoplasma e não dentro do núcleo. O RNA ribossômico é organizado no nucleolo, é lá que ele, então, vai se ligar a outras subunidades formadas lá, tá? E ele vai também participar da síntese de ativação dos ribossomos. E também vai para o citoplasma, porque ele é, então, um ribossomo ativo e pronto para sintetizar proteína. Temos também o RNA transportador, que a gente falou, ou de transporte, que ele vai funcionar como uma molécula transportadora de quê? Aminoácido. Esses aminoácidos estão no citoplasma e é ele que vai lá apanhar esses aminoácidos para trazer até os ribossomos, então, para fazer, então, toda aquela leitura do RNA mensageiro que vai estar também lá no citoplasma. RNA não codificadores, né? Então, tem função variada, na maioria dos casos é desconhecida. Então, nós vamos conhecer o que são esses RNAs não codificadores. Ai, deixa eu só passar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu só passar um pouquinho aqui, tá, gente? Isso, é aqui que eu queria chegar. Vamos ver se dá tempo. Bom, a gente falou que existem áreas que são codificadoras e não codificadoras nessa fita de RNA, do pré-RNA, que foi, então, produzido a partir de uma fita de DNA. A gente falou que tem alguns locais aqui que são chamados de exons e de introns, tá? Então, olha lá, nos eucariotos, né, que aqui são todos os animais que possuem o seu material genético dentro de uma carioteca, o RNA transcrito pelo gene é normalmente chamado de pré-RNA, no sentido que ele ainda não está pronto, então, para ser traduzido em proteínas. Então, ele tem que passar por uma revisão. Então, o pré-RNA seria, assim, uma versão ainda não acabada do RNA mensageiro, porque é um RNA mensageiro verdadeiro que quer então, a gente quer mandar lá para o citoplasma para, então, fazer a síntese de proteína. Então, ele precisa ser processado, e esse processamento, gente, se chama splicing, tá? Então, vai ser retirados o que dessa fita, desse pedaço de gene aí que foi sintetizado. Então, vai precisar, é lógico, de algumas enzimas ali que cortem esses introns que estão aqui, tá? E que só fiquem esses exons, então, tá? Então, o que que acontece? Vem essa enzima, que é uma proteína ali, chamada de espliciosomo, ela vem, corta esse pedaço de intron, tira para fora, e aí os exons já rapidamente se juntam todos, eles são soldados, né, unidos todos, e aí sim é que se tem o RNA mensageiro purificado, gente. Pronto, então, para ir para o citoplasma para realizar, então, a síntese da proteína. Pessoal, vou fechar aqui, tá? Porque já vai acabar, eu volto daqui a pouco, mando um outro link, tá? Abraço.